Voltamos com o segundo bloco do programa Estação Consciência, que hoje discute o extermínio de jovens da população negra. Nossos entrevistados são Márcio Alencar, do Comitê Gestor Municipal do Plano Juventude Viva, e Danilo Santos, do Movimento Negro da Paraíba. O número de homicídios entre jovens brancos cai 6.596 em 2002 para 3.973 em 2011, queda de 39,8%, bem maior que a do conjunto da população, que foi de 26,4%. Já as vítimas negras entre os jovens cresceram de 11.321 para 13.405, isto é, um aumento de 24,1%. Vocês acham que a educação tem falhado, que as instituições, as universidades têm falhado, não estão segurando esses jovens nas escolas, nas universidades? O caminho é o investimento na educação. Sim, tem que investir na educação, mas tem que fazer com que essa população jovem, negra, que está fora da escola, que está fora da universidade, possa ter acesso a essa melhoria, a essas melhorias. Porque a grande maioria da população da juventude negra não tem acesso, não consegue terminar nem o ensino médio, né? E quando consegue terminar o ensino médio, tem que largar os estudos, não vai para a universidade e vai trabalhar. E isso, ou quando tem trabalho, vai trabalhar. E na maioria das vezes não tem capacidade técnica para conseguir um trabalho de qualidade e fica sempre no subemprego. Além de criar esses mecanismos, de fazer com que a educação chegue aos jovens negros, que os jovens negros sejam inseridos nesse processo de educação, também o fator da permanência dos jovens negros também nas universidades. Às vezes os programas são executados, o jovem consegue chegar na universidade, mas ele não tem o recurso, ele não tem a xerox, ele não tem a passagem, ele sofre com N outros fatores. Exatamente. Que o fazem desistir durante o percurso do curso, né? Não desistem, vão ter que trabalhar, não conseguem. A participação entre jovens negros e brancos no homicídio. Os dados apontam que jovens negros, 76,9% na participação no homicídio, enquanto de brancos, 22%. Seria a criminalização da pobreza, ao qual esses jovens negros estão inseridos? Os maiores índices, né, que são encontrados, se a gente for... nós estamos agora levantando esses dados aqui em João Pessoa, vendo os maiores bairros, onde tem o território de maior vulnerabilidade, e nós facilmente identificamos isso, onde estão esses jovens, né? São jovens, né? Esses homicídios, como durante esses dados nós percebemos, esses homicídios, nós sabemos a cor, nós sabemos a raça, nós sabemos a idade e nós sabemos onde eles estão, né? Estão em territórios de maior vulnerabilidade, onde não tem oportunidade, são crianças que vão se tornando jovens, estão sendo criados ali em meio a uma situação que não conhecem outra realidade a não ser aquela e vão sendo inseridos naquele processo, e por isso que isso acontece. Você vê a maioria dos jovens, os assassinatos, os assaltos, você vê muitos jovens de periferia cometendo esse tipo de assalto, de crime. Por quê? Porque não tiveram oportunidade de conhecer a cultura, não tiveram oportunidade de serem educados, não tiveram oportunidade de serem formados cidadãos. E por isso os números vêm por consequência. Você tem uma coisa que é interessante, tem um colega meu que falava uma coisa, que ele falava assim, olha, quando eu era pequeno eu queria ser igual o traficante da minha Essa é a realidade. Rua. Porque a gente precisa de exemplos. A referência mudou, né? Referência. O jovem negro ainda não tem essa referência. Você não consegue ver a população negra em grandes cargos, você não consegue ver a população negra na mídia, é pouco. Tem avançado nesse sentido, mas é pouco ainda. Então, o jovem negro precisa de referência. O meu colega disse que queria ser o dono da boca, né? Entendeu? Então, isso é muito forte. Porque quando a polícia chega lá, muitas vezes chega para reprimir. Só para reprimir e não para garantir a segurança dele.
E nesse sentido, o poder paralelo consegue fazer isso, né? Consegue fazer com que o jovem tenha um tênis, consegue fazer com que ninguém assalte na comunidade, não é? E a polícia não, quando a polícia chega lá, chega de outra forma, a gente sabe como chega nas comunidades. Quem consegue chegar à universidade, como eu entendo que eu tenho um papel social. Quando eu volto para a minha comunidade e dou aula na minha comunidade, eu estou servindo de referência. Tô dizendo, isso é fundamental, falta referência para a juventude negra, né? Vocês acham que essas políticas estão falhando? É um processo, não é? Estão começando a chegar, né? Muitas têm tido muitas falhas, né? Porque eu acredito que não basta só implementar, tem que ter o acompanhamento, né? Não basta você apenas deixar a formação, não basta você apenas trazer ali o mecanismo e jogar lá na comunidade e ir embora, né? Você precisa de acompanhamento, você precisa ter um apoio com esses jovens, essas crianças, esses jovens que estão nessa fase de transição da adolescência para a juventude. Os programas, além de eles devem ser inseridos, existem muitos programas hoje, mas tem que ter esse acompanhamento para que realmente eles possam surtir um bom efeito. E quando eu falo na questão da formação, a formação é importante. Por exemplo, quando você pensa num projeto de segurança pública, é importante que o policial esteja capacitado para chegar naquela região, entender que barraco de favela não é algo que ele pode chegar e fazer tudo, hein? É um lar, né? Que lá é cidadãos que estão lá, né? Então é importante isso, saber disso. É preciso que busque formação para tentar a descriminalização desses territórios. No próximo bloco, a gente fala sobre a iniciativa do governo federal em parceria com a Prefeitura Municipal de João Pessoa, que é a implantação do Plano Juventude Viva, logo depois do intervalo.